Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns e hoje nós estamos então entrando no capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que fala da natureza das comunicações. Vejam bem, hoje em dia nós não temos simples comunicações inteligentes, como no início, mas nós temos verdadeiras comunicações através dos meios que estão permitindo que essas comunicações sejam extensas, explícitas e mais rápidas. Por quê? Porque a maneira das comunicações foi se aperfeiçoando através dos tempos. Então, as comunicações dos espíritos devem refletir o quê? A elevação ou a inferioridade das suas ideias. Então, através de uma comunicação, eu posso saber se um espírito é mais elevado ou se um espírito ainda falta, falta evolução para novas ideias, ideias mais explícitas, ideias melhores. Através das comunicações, os espíritos podem refletir o seu saber ou a sua ignorância. Eles podem, então, mostrar para nós, também através das comunicações, eles podem mostrar os seus vícios ou as suas virtudes. Então, pelas comunicações, nós conhecemos a natureza daquele espírito ou daqueles espíritos que estão se comunicando. Então, Kardec classificou vários tipos de comunicações. Por exemplo, ele falou das comunicações grosseiras. Que comunicações são essas? Contém expressões, segundo Kardec, que ferem o decoro. Ou seja, só podem vir de espíritos de baixa classe, porque são, segundo o caráter do espírito, comunicações triviais. O que são comunicações triviais? São comunicações que não querem dizer nada. E às vezes até mistificando outros espíritos, se passam por espíritos de uma hierarquia maior do que a deles. Uma vez eu tenho um exemplo comigo mesmo. Eu recebi um livro e a médium dizia ter recebido essa comunicação do espírito Bezerra de Menezes. Quem estuda e está acostumada com as comunicações de Bezerra de Menezes sabe que ele tem um estilo próprio. Ele sempre fala de uma determinada forma. E essas comunicações que estavam nesse livro, que ela diz que foi recebida de Bezerra de Menezes, não eram comunicações más, mas eram comunicações triviais, que não acrescentavam nada. E a linguagem também era diferente. Então, segundo o caráter do espírito, podemos ter uma comunicação também ignóbil, ou seja, manifestação de baixa classe, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas. Então vai depender muito o quê? Do espírito que está se comunicando, do seu grau de elevação espiritual. Então Kardec também fala das comunicações frívolas. Que comunicações são essas? Dos espíritos levianos, zombeteiros ou maliciosos. Eles são mais astuciosos que maus. Essas comunicações frívolas, eles não querem fazer o mal, mas eles se divertem, eles zombam da incredulidade das pessoas, não dão importância ao que dizem, e em meio às tiradas espirituosas e mordazes, misturam brincadeiras banais com duras verdades.
que às vezes ferem as pessoas, quase sempre com justiça. Então eles aproveitam naquelas brincadeiras banais, colocam ali um vício da pessoa, alguma coisa que é de um comportamento não muito bom daquela pessoa, e eles acabam então ferindo. Então as pessoas que gostam dessa espécie de comunicação e dão acesso a esses espíritos levianos e enganadores, elas sempre se deixam arrastar por isso e são enganadas por esses espíritos, porque os espíritos sérios se afastam delas e como entre nós, as pessoas do bem não gostam de frequentar reuniões frívolas. As pessoas que têm um objetivo sério não gostam de frequentar reuniões que são apenas para ajudar aquelas pessoas que estão ali com coisas banais, com coisas materiais, que as próprias pessoas poderiam saber. Às vezes pergunta para os espíritos, tem um caso verídico que um orador espírita me contou, que chegou num determinado centro, no interior, acho que foi do estado de Minas Gerais, e o dirigente falou que ele sempre era guiado pelo espírito Bezerra de Menezes. E esse orador falou, nossa, que beleza, né? Que bom, né? Daí eu falei assim, não, olha, logo que eu acordo de manhã, Bezerra de Menezes vem e me fala que roupa que eu devo vestir nesse dia. O que eu devo comer, o que eu devo fazer, como eu devo me portar. Daí esse orador, que é muito estudioso, ficou assim, como? Espírito Bezerra de Menezes se prestando a ser babá de uma pessoa adulta que deve saber como ele deve se vestir, o que ele deve comer e como ele deve se comportar. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, porque os enganadores gostam de falar. E os espíritos sérios, eles não se prestam a isso. Então eles se afastam dessas reuniões e dão então acesso a esses espíritos que gostam de enganar. Eu conheci um outro caso no interior de São Paulo, onde certas pessoas eram empresários, pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, se reuniam e perguntavam coisas só fúteis para os espíritos, coisas da vida deles, a respeito de como eles deveriam fazer seus negócios, a respeito de coisas sentimentais. E uma vez apareceu um certo espírito no trabalho e falou a eles que em determinado local, num determinado terreno que ele situou, existia um tesouro escondido. E essas pessoas, nossa, ficaram assim muito interessadas em ver onde que estava esse tesouro. Compraram o terreno que o espírito citou, cavocaram o terreno inteiro e não acharam nada. Daí veio o espírito em outro trabalho e falou assim, mas acho que eu me enganei, é neste outro local. E desse jeito eles foram de local em local, cavocando à procura desse tesouro escondido que nunca foi encontrado. Então, naturalmente, esse espírito deveria então estar se divertindo às custas deles. Então, as comunicações sérias não são desse tipo, são as que tratam de assunto grave e de maneira ponderada. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria é naturalmente séria, mas nem por isso está isenta de erros, porque nem todos os espíritos sérios
não são igualmente esclarecidos. Nem todos são igualmente, podem ser sérios, gostarem das coisas sérias, mas falam o quê? Esclarecimento. Então nós vemos em O Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, aquela escala espírita que classifica os espíritos de acordo com a sua instrução, de acordo com a sua evolução. E a gente vê então que existem uma gama de espíritos que são bons, que são sérios, mas não têm o conhecimento, eles não são esclarecidos a respeito de todas as coisas. Nós temos também, como Kardec fez essa escala aí, ele fez um tipo de seleção das comunicações, as comunicações instrutivas, que são que têm a finalidade de instruir, trazendo algum esclarecimento sobre ciência, sobre moral, sobre filosofia e outras coisas úteis. Então, a maior ou menor profundidade depende do quê? Do grau de elevação do espírito que está se manifestando e também dessa desmaterialização desse espírito. Então vamos ver uma coisa aqui interessante. Mas todos os espíritos não são desmaterializados? Eles não têm mais a matéria? Eles não são desmaterializados? É um engano pensar isso. Porque o espírito, ele se livrou da matéria de carne, mas ele ainda não se livrou das sensações que lhe dão quando ele estava encarnado, do pensamento que ele tem com ele ainda. Só são desmaterializados, nós podemos dizer, os espíritos que já não têm nenhum apego mais à matéria. Eles têm mais a parte espiritual desenvolvida do que essa parte material. Por isso que nessa escala espírita, no topo da escala, quando fala dos espíritos mais elevados, que eles não têm nenhuma mais vínculo com a matéria. Então, sim, esses espíritos são desmaterializados. É só pela regularidade e frequência dessas comunicações que a gente pode apreciar o valor intelectual e moral dos espíritos com os quais nos comunicamos. Através da sua linguagem, através daquilo que eles nos trazem, das instruções que eles nos trazem, e também isso nos livra daqueles falsos espíritos bons, pois que com a continuidade eles acabariam por serem desmascarados, porque o espírito que se passa por um espírito bom e começa com uma linguagem até um tanto elevada, mas ele não consegue manter durante todo o tempo essa linguagem. Então eles acabam sendo desmascarados por alguma ideia que ele traz que não tem nada a ver com a de um espírito que já está mais elevado. Então vejam bem como é importante notar o rigor e a precisão com que o codificador adverte dos perigos a que se expõem os que se deixam enganar pelos espíritos que são chamados pseudo-sábios. Eles acham que sabem tudo e eles passam aquilo que eles pensam que sabem, mas na realidade não é a verdade. Então, Kardec deu esta dica para nós, vamos dizer assim, e o perigo a que nos expomos quando nós acreditamos nesses espíritos que dizem saber tudo, mas na realidade eles não sabem. Então, hoje nós estamos terminando os nossos estudos, vamos ficando para a próxima oportunidade continuarmos falando desses meios de comunicação. Claudete Moura, para o divulgar.net.